Olá, alunos do cursinho Cidadania, Ramon Fernandes novamente, professor de Física. Então aqui nós vamos dar continuidade ao estudo das leis de Newton, né? Hoje nós vamos ver algumas aplicações das leis de Newton. Só lembrando aqui, relembrando, as leis de Newton são a lei da inércia, o princípio fundamental da dinâmica e o princípio da ação-reação. Então, para a gente poder estar vendo essas aplicações, né, essas forças que interagem, né, com o meio aí que nós vivemos, nós temos que entender uma coisa. As forças elas podem ser classificadas em dois tipos. Forças de contato, o nome já diz, tem que ter contato entre os corpos para que as forças atuem, e forças de campo que independem do contato. Por exemplo, uma força-peso, uma força elétrica e uma força magnética. Então é sempre importante lembrar disso. Forças de contato e forças de campo. Então vamos lá para a nossa primeira força, que é a força-peso. Ela nada mais é do que o peso do corpo, devido à atração da gravidade, a atração gravitacional exercida pela Terra. Ela é sempre direcionada para o centro da Terra e na maioria dos referenciais adotados estará vertical e para baixo, e é dada pelo peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. E essa aceleração da gravidade, certo? Aqui na Terra, ela vai variar de 9,79 a 9,82 metros por segundo ao quadrado. Então, geralmente, nós adotamos esse 9,8 metros por segundo ao quadrado, mas vai depender da questão. A questão vai dar para a gente essa aceleração da gravidade, podendo chegar até 10 metros por segundo. Certo? E outra coisa importante ressaltar é peso e massa. Vocês não devem confundir peso e massa. Massa é uma coisa, peso é outra, totalmente diferente. Certo? Peso é uma força e massa é quantidade de matéria. Né? A gente conceituou a massa na aula passada. Então não tem que confundir. Quando te perguntam quanto você pesa, você geralmente fala, eu peso tantos quilos, mas isso aí é tua massa. Para você achar seu peso, você teria que pegar essa sua massa e multiplicar pela aceleração da gravidade, certo? E essa aceleração da gravidade ela vai ser diferente aqui, ela vai ser diferente na Lua, ela vai ser diferente em Marte, ela vai ser diferente no Sol. Então, assim, o peso depende desse valor. A sua massa vai ser a mesma aqui, vai ser a mesma na Lua, vai ser a mesma em Marte, mas a aceleração da gravidade nesses locais vai ser diferente, logo o teu peso vai ser diferente, certo? Só que uma figura para poder reafirmar aqui que ela está apontando para o centro da Terra, certo? E com isso nós vamos para a próxima força, que é a força normal. A força normal é uma força que um corpo faz em outro, decorrente a um contato. Força pesular é uma força de campo. A força normal é uma força de contato. Ela é sempre normal, ou seja, perpendicular à superfície do contato. E nós normalmente denotamos por N ou F de N. Se não tem contato, não tem força normal. Certo? Então, assim, a força normal é perpendicular à superfície de contato. Se não tem contato, não tem força normal. Uma coisa também importante lembrar é que normal é peso. Apesar de estarem no mesmo corpo, elas não são par de ação e reação. Certo? Elas não são par, elas são distintas. Certo? Então a terceira lei de Newton, que é a princípio da ação e reação, não faz jus a esse par de forças aqui, normal e peso, certo? Então assim, a normal aqui, se a gente traçar dois eixos aqui, um eixo Y e um eixo X, a normal e o peso vão estar no mesmo eixo, né? A normal menos o peso, se tiver em equilíbrio vai ser zero, então a gente pode dizer nesse caso que a normal é igual ao peso. Já no plano inclinado, né, nós temos a normal aqui perpendicular à superfície, no caso a superfície é essa aqui, então a normal vai estar perpendicular, e o peso apontando aqui para o centro da Terra. Só que a normal ela vai estar no mesmo eixo da componente peso no eixo Y.
Então nós podemos dizer que se tiver em equilíbrio, né, a normal menos PY é igual a zero. Então a normal nesse caso do plano inclinado é igual a PY, certo? Aqui, ó, eixo Y, eixo X. Tranquilo? E aí passamos para a força de atrito. Ela decorre também do contato, mas ela não atua perpendicular igual a normal. Ela atua tangente à superfície. Certo? A força de atrito ela sempre se opõe à tendência do movimento e ela se deve à rugosidade da superfície que estão em contatos. Então, quanto mais rugoso, quanto dificulta, né, para você fazer com que haja um movimento. Então aqui, ó, sentido aplicado aqui da força, o atrito está contrário. E com isso, nós temos dois tipos de força de atrito. Nós temos a força de atrito estático, que ela ocorre quando o corpo está em repouso, certo? Em relação ao outro, e ela impede o movimento. Ela impede que o corpo comece a se movimentar. E nós podemos calcular ela como força de atrito estático é igual ao coeficiente de atrito estático pela normal. A outra seria o atrito cinético, que ela já atua quando o corpo está em movimento relativo. Já tem um movimento e ela também se opõe, né, à tendência do movimento que está ocorrendo. E o seu valor é calculado da seguinte maneira: força de atrito cinética é igual ao coeficiente de atrito cinético pela normal. Vamos pensar na seguinte coisa. O coeficiente de atrito estático ele impede o movimento. Já o cinético ele vai atuar quando o corpo está em movimento. Então vamos pensar, quem seria o maior? Se esse aqui já está em movimento, então quer dizer que ele não seria tão grande. Já esse aqui eu preciso vencer esse aqui para que eu possa ter um movimento no objeto. Então logo a força de atrito estático é maior do que a força de atrito cinético. O coeficiente de atrito estático é maior que o coeficiente de atrito cinético. Beleza? Vamos passar para a próxima força, que seria a força de tração. E ela é exercida por um fio. Isso aqui é muito importante, porque isso aqui cai muito no Enem, a questão da tração. Caiu uma questão até falando do slackline, que você pode usar a tração. Então é um assunto bem importante. Ela estará sempre na direção do fio e terá sentido de extremidade para dentro. Isso ocorre, pois do contrário, o fio não estaria esticado, tracionado, mas sim folgado ou frouxo. Os problemas eles consideram os fios inextensíveis. Isso significa que apesar de haver uma tração, apesar de haver uma força aplicada nesse fio, ela não muda seu comprimento. Então assim, ela não estica, ela não tem propriedades elásticas. Certo? Então aqui nós temos um bloco, nós temos um cabo aqui puxando esse bloco, nós teremos aqui, ó, a tração, certo? Que fica entre o bloco e o cabo que está sendo puxado. Beleza? Então, peso normal, força de atrito e tração. 4 forças é importante para a resolução de questões do Enem, certo? Então vamos lá. Primeira questão aqui de hoje. Uma locomotiva puxa 3 vagões de carga com aceleração 2 metros por segundo ao quadrado. Cada vagão tem 10 toneladas de massa. Qual a tensão na barra de engate entre o primeiro e o segundo vagão em unidades de 10 a terceira newtons, né? Então, vamos lá pensar um pouco. Ele pede para desprezar o atrito com os trilhos. Vamos pensar um pouco. Esse vagão começa a andar. No que ele começa a andar, ele puxa esse vagão. Que puxa esse vagão. Que puxa esse vagão. Vamos imaginar que entre a locomotiva e o vagão existe um fio. Aqui também existe um fio e aqui também existe um fio. Então o que a gente pode utilizar? Nós podemos utilizar a tração nesse caso. Ficaria mais ou menos assim. Aqui a força, o vagão 1, vagão 2, aqui as forças de tração, vagão 3. E nós teríamos isso. A força aplicada, a tração 1 aqui, ó, nesses
nos engates entre os vagões, a tração 2 no engate entre esses vagões aqui. E aí a gente vai pegar cada corpo aqui e vai imaginar, vai ver as forças que estão aplicadas neles. Vamos aqui para o quadro. No vagão 1, nós temos a força menos, que está se opondo aqui ao sentido do movimento, né, é a tração 1, que ela vai ser igual a massa desse vagão 1 vezes a aceleração. No vagão 2, nós temos a tração 1 aqui, ó, menos a tração 2, que vai ser igual a massa 2 vezes a aceleração. No vagão 3, nós temos somente a tração 2. Porque aqui quem está puxando aqui o vagão 3 é o vagão 2, através do engate. Certo? E seria a massa 3 do vagão 3 pela aceleração. Aqui é um sistema. Nós podemos resolver esses sistemas aqui. Corta aqui o que é igual e de sentido e de valor oposto. Cortou aqui, sobrou a força, sobrou as 3 massas e a aceleração. Essa aceleração está multiplicando as 3 massas, então a gente pode colocar em evidência. Como nós temos o valor de cada massa aqui, que ele deu aqui, que é 10 toneladas, então, substituindo aqui, substituindo a aceleração, nós temos 10 a terceira tonelada, 10 a terceira. 10 toneladas vezes 10 a terceira daria aqui 30 vezes 10 a terceira vezes 2, que daria 60 vezes 10 a terceira. Nós achamos o valor dessa força. O que ele quer é a tensão na barra entre o vagão 1 e o vagão 2. Então ele quer T1. A gente pode pegar aqui, ó. A gente pode pegar esse T1, esse vagão 1 aqui, já que nós achamos essa força, e aplicar nessa formulazinha aqui, nessa equação aqui. Força menos a tração 1, que é igual a massa de 1, do vagão 1 vezes a aceleração. Reorganizando, nós teremos que a força, né, é igual aqui, ó, 60 vezes 10 a terceira. Essa aqui seria massa de 1, 10 vezes 10 a terceira, e a aceleração vezes 2. Nós teríamos a tração 1. Fazendo aqui a matemática, a mágica da matemática, nós temos que a tração, né, essa tração 1 seria igual a 40 vezes 10 a terceira newtons. E aqui o selinho de aprovado do cursinho Cidadania. Vamos para mais uma questão. Com um dedo, um garoto pressiona contra a parede 2 moedas, de 10 e 1 real. Uma sobre a outra, mantendo-as paradas. Isso é importante, essa informação. Em contato com o dedo, estão as moedas de 10 centavos e contra a parede a moeda de 1 real. O peso da moeda de 10 é 0,05 newtons e o de 1 real é 0,09 newtons. A força de atrito exercida pela parede é suficiente para impedir que as moedas caiam. Qual é a força de atrito entre a parede e a moeda de 1 real? Vamos imaginar aqui a situação. Ó. A parede, as 2 moedas, eu empurrando, a moeda menor e esse retângulo menor seria a vista da moeda de 10 centavos, aqui é a vista da moeda de 1 real. Nós teríamos aqui, ó, essas forças aplicadas na moeda de 10 centavos, o peso da moeda e a força de atrito entre essas 2 moedas aqui. No dor da moeda de 1 real, nós teríamos a força de atrito entre a moeda de 1 real e a de 10 centavos, o peso da moeda de 1 real e aqui o atrito entre a parede e a moeda de 1 real. Então nós sabemos já aqui quais são as forças que atuam no corpo. Vamos para a lousa e vamos aqui fazer a resolução da questão. Aqui está mantendo parado, então a força resultante é igual a 0. Na moeda de 10 centavos, a força de atrito 1 é igual a peso. E esse peso ele dá, que é de 10 centavos, que é de 0,05 newtons. E aí, na moeda de 1 real, nós temos a força de atrito 2 aqui, que vai ser igual a quem? Ao peso 2 mais a força de atrito 1. Nós temos tanto esse valor como esse valor aqui. Então, 0,9, que é o peso da moeda de 1 real, e a força de atrito que nós achamos é 0,01. Somando, daria 0,14 newtons. Então,
a força de atrito entre a parede e a moeda é de 0,14 newtons, certo? Item E o selinho de aprovado do curso de cidadania. Que ela diz o seguinte: a figura abaixo mostra um corpo de massa M1 igual a 2 kg, apoiado em um plano inclinado e amarrado a uma corda, que passa por uma rodana e sustenta um outro corpo 2 de massa 3 kg. Despreze a massa da corda e atritos de qualquer natureza. Esboça o diagrama de força para cada um dos dois corpos. Isso aqui é um plano inclinado, certo? Isso aqui é um plano inclinado. Aqui nós temos outro bloco. Então as forças aplicadas, eu já fiz aqui. O que nós vamos ter? Nesse bloco 1, nós vamos ter a normal, porque ela faz aqui, ó, contato com a superfície do plano. Nós vamos ter a força peso aqui, ó, apontada para o centro da Terra. Nós vamos ter uma tração, porque existe um fio aqui passando por essa rodana. Nesse bloco aqui nós vamos ter a tração desse fio também. E nós vamos ter o peso desse bloco aqui. Ainda decompondo essa força peso aqui do bloco 1, nós teríamos na componente X peso de 1x e na componente Y aqui peso de 1y. Componente Y e componente X desse bloco. Lembrando que aqui, ó, normal vai ser igual a componente Y do peso. Certo? Essas são as forças que atuam no corpo. Beleza? Então, quem vai ser P1x aqui, ó? P1x, esse ângulo aqui é de 30 graus. Esse ângulo é o mesmo ângulo que forma aqui, ó. Se a gente pegar essa componente aqui e trazer para cá, ó, nós vamos ter aqui um triângulo retângulo, aqui com ângulo de 90 graus. E aqui um ângulo de 30 graus. Quem seria P1x? P1x seria, né, o cateto oposto ao nosso ângulo. Então, na trigonometria, cateto oposto sobre a hipotenusa, né, cateto oposto sobre a hipotenusa seria o seno. Então, P1x nada mais é do que o peso de 1 vezes o seno do ângulo. Y seria o quê? Cateto adjacente. Então, cateto adjacente pela hipotenusa, né? Nós teríamos aqui o cosseno. Então, P1y seria quem? O peso, aqui, vezes o cosseno do ângulo. Tranquilo? E ele fala aqui no item B, se o corpo 2 move-se para baixo com aceleração A igual a 4 metros por segundo, determine a tração T na corda. Aqui, aceleração. Vamos pensar aqui, ó. Quem vai ser essa tração aqui? A tração vai ser... Aqui, ó. A tração vai ser quem? Vai ser a tração menos esse força aqui, porque ela está, né, se opondo ao movimento. O movimento aqui, ó, vai descer, certo? Que é igual a massa desse bloco 1 vezes a aceleração. Reformulando aqui, passando esse P1 para cá, positivo, nós teríamos esse arranjo. Então, a tração ela é igual à massa que ele deu, que é 2 kg, a massa do corpo 1. A aceleração é 4. E o peso, né, do objeto, aqui nós vamos adotar 10 metros por segundo, aceleração por segundo ao quadrado, aceleração da gravidade. E nós teríamos o peso de 20 vezes o seno de quem? De 30 graus. Fazendo aqui a matemática, né, nós teríamos que a tração seria exatamente 18 newtons. E aqui o selo de aprovado do curso de cidadania. Vou estar mandando umas questões para vocês, certo? Para estar trabalhando melhor.
Espero que tenham compreendido, né, tenham absorvido pelo menos um pouco aí do que eu pude passar. Reforçando que os grupos de Tira Dúvidas, né, estão lá disponíveis. O grupo de Física lá está disponível para vocês, sempre que quiserem tirar dúvidas. Agradeço, né, por quem está participando do projeto. Não tem quem está acompanhando. Quem não está acompanhando no tempo certo, os vídeos estão lá disponíveis. E um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todos que estão assistindo. A gente fica por aqui e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Um beijo no coração de vocês.